Bom, a gente está tão acostumado a ver o Estado tomando decisões estabanadas que não há dúvida que a gente fica surpreso quando a gente vê o Estado se mexendo para trabalhar a favor da sociedade. Até dá um... Você fala, o que está acontecendo com esse país, né? Vamos lembrar dos planos econômicos. É um desastre atrás do outro. Plano Cruzado, 1986, resolveu congelar preços e salários. Foi o Estado se mexendo para interferir e tentar combater a hiperinflação de forma mal sucedida. Tanto que tivemos Cruzado 2, tivemos Plano Verão, depois tivemos o Plano Collor, que, pelo amor de Deus, falávamos dele agora há pouco, Fernando Collor. Tivemos o Plano Collor. O Plano Collor não é que ele congelou preços e salários. O Plano Collor pegou os ativos das pessoas, pegou o dinheiro das pessoas, deixou cada um com um bocadinho de dinheiro só. Ninguém tinha dinheiro. Olha que coisa estabanada. Resolveu? A inflação estava 70 e tantos por cento. Resolveu? Não resolveu. Continuamos com inflação. Foi preciso que a gente tentasse vários planos até o plano real para daí então combater a inflação. Para dizer que a gente está acostumado a ver o Estado se mexer para nos atrapalhar, para nos prejudicar. Quantas e quantas decisões estabanadas, desastres tomados pelo Estado brasileiro. Quando eu falo Estado brasileiro, pode ser uma decisão do Poder Executivo, pode ser uma decisão do Poder Legislativo, pode ser uma decisão do Poder Judiciário. E aí a gente vê o Estado se mexendo para aprovar uma reforma tributária. A gente viu algo parecido em importância, não econômica, mas política e social, quando o Estado se mexeu para aprovar a lei da anistia. A lei da anistia. Talvez seja um dos momentos mais bonitos da história recente do Brasil. Teve movimento popular, que aqui não tem movimento popular, aqui teve mobilização da economia, né? Dos setores econômicos. Não a mobilização popular, mas a gente teve na lei de anistia. A lei de anistia foi fundamental, porque a gente trouxe para o Brasil de volta os brasileiros que estavam fora e que foram exilados, ou que se exilaram, e daí então a gente pôde iniciar o processo de redemocratização com uma frustração, que foi uma tentativa de fazer direta já, mas que finalmente resultou na abertura, no fim do regime ditatorial, o fim do regime militar, e a Constituição de 88, outro momento muito importante. Só que a Constituição de 88, que promoveu uma reforma tributária no país, a gente tinha uma realidade tributária dos anos 60, e aí veio a Constituição de 88 e lançou sobre os brasileiros um grande desafio. Vocês querem justiça social? Vocês querem direitos para todos? Nós vamos pagar essa conta de um jeito estabanado. E o Brasil vivia uma realidade tributária estabanada, criada pelo Estado brasileiro. Não fomos nós que pedimos um monte de impostos, um monte de tributos, todos os entes do Estado podendo tributar. Isso foi feito pelo Estado. Então, o exemplo mais estabanado de ação do Estado brasileiro é a realidade tributária que a gente tem, porque não mudou ainda. E aí, então, de repente, 30 anos depois, o Estado se reúne e toma uma decisão importante. Tinha tomado uma outra decisão muito importante, que era a reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência não mexia no dinheiro do Estado, não mexia na organização do Estado brasileiro. A reforma da Previdência não botava prefeitos, governadores e presidente da República para debater, brigar, setores produtivos. Não. Era o Estado se mexendo para ir sobre os mais fragilizados, que são os aposentados, e dizer o seguinte: vocês vão trabalhar mais, vocês vão ter que contribuir por mais tempo. Ou seja, era o Estado indo buscar mais dinheiro na sociedade. Então a reforma da Previdência é o movimento natural do Estado de assaltar a sociedade e depois ir buscar mais dinheiro, porque fez tudo errado com o dinheiro do assalto. Porque é isso que acontece. Porque eles pegam o nosso dinheiro na forma de assalto. Desta vez, se reuniram e falaram o seguinte: nós vamos continuar assaltando vocês do jeito que a gente sempre assaltou, porque não vai reduzir R$1, nada. Mas a gente vai trabalhar a favor de uma simplificação tributária.
Quando acontece uma simplificação tributária, é o Estado se curvando à sociedade, justamente o Estado que normalmente não faz isso, não se curva à sociedade, faz com que a sociedade se curve e se ajoelhe a ele. Esse é o clássico, essa é a classificação do Estado. O Estado agindo como o Rambo, que vai sobre todos e pula. Então a gente tem uma vitória da sociedade. Executada por quem? Pela política. A vitória da sociedade protagonizada pelos políticos que queriam fazer política. Aí a gente viu um festival de tolices para um lado e a racionalidade do outro. A racionalidade é: qual é o bem maior que a gente está buscando aqui? Simplificar a arrecadação de impostos. Vamos conseguir. Vamos conseguir. A que preço? O preço necessário. Tiraram uma ministra que a gente nem sabia que tinha entrado, Daniela Carneiro. Colocaram outro que provavelmente a gente nem vai perceber que entrou. Celso Sabino, é isso? Celso Sabino, acho que esse é o nome dele. Tomara que a gente escute esse cara tratando de turismo, mas acho pouco provável. Distribuíram verbas aos bilhões, como para aprovar coisas inúteis já fizeram também neste governo e em todos os governos. Distribuíram verbas aos bilhões para aprovar coisas inúteis. Dessa vez distribuíram verbas aos bilhões para aprovar uma coisa útil. E separaram o joio do trigo. O trigo, os políticos que quiseram fazer política. Independente de a gente gostar deles, independente da gente achar que eles são pessoas de bem. E o joio, aqueles que trabalharam pelo atraso. Aqueles que não perceberam que o Brasil tem que mudar. E o destaque vai para aquele que acha que até hoje é alguma coisa, é um presidente, não é, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Que tomou um pau ontem, mas um pau, uma surra, que ele está até agora catando cavaco. Pelo papel ridículo que ele fez, de se insurgir contra a reforma tributária. O PT até hoje paga, porque votou contra o Plano Real. Até hoje, vocês não votaram contra, no Plano Real. E sabem que cometeram uma tolice. Sabem que cometeram uma tolice. O posicionamento do PT na Constituição de 88, o posicionamento do PT no Plano Real. E vai ficar na biografia desse ex-presidente Jair Bolsonaro que ele votou contra, ou melhor, orientou aqueles que entende que são seus seguidores no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a votar contra a reforma tributária. E de dentro das suas linhas surge um personagem que talvez seja o personagem mais importante ao lado de Arthur Lira nessa semana, que é o governador Tarcísio de Freitas, que chegou à política pelas mãos de Jair Bolsonaro. A política eleitoral, porque ele já trabalhava no Estado brasileiro, ocupou vários postos, tem vida própria, mas não tinha uma vida política eleitoral própria. E se tornou candidato em São Paulo. Os políticos paulistas riam, faziam troça da sua chegada, porque afinal era um camarada sem estado nenhum, né? Ele nasceu no Rio, foi morar em Brasília, veio para cá, os tucanos falavam, isso vai ser um passeio, que isso? E todo mundo achava que a gente ia ver aqui, de novo, PSDB e PT. Tá aí, Tarcísio de Freitas ganhou a eleição e agora ganhou musculatura política. Musculatura política. Se ele vai ser candidato a presidente, se ele vai ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo, isso não importa agora. Importa que ele, ao lado de Jair Bolsonaro, numa reunião, saiu grandão. Onde o Bolsonaro disse que ele era inexperiente, onde o Bolsonaro disse que ele não entendia de nada, ele saiu grandão. E, portanto, virou um sujeito racional. A reforma tributária não é uma reforma da esquerda. A reforma tributária vai ser aprovada na gestão Lula do mesmo jeito que a reforma previdenciária foi aprovada na gestão de Bolsonaro. E a reforma previdenciária não é do Bolsonaro. Os projetos que embasaram essa reforma tributária não foram feitos no governo Lula, nem pelo Lula, nem por petistas. O tempo levou para aprovação agora no governo Lula. E seria aprovado se o Bolsonaro fosse reeleito. E o Bolsonaro estaria
trocando o ministro da Cultura, aliás, do Turismo, a ministra do Turismo, estaria dando bilhões para aprovar e estaria festejando. Talvez, eventualmente, a gente estivesse dizendo algo sobre algum petista falando que está perdendo o bonde da história também. Talvez a gente estivesse dizendo isso se por acaso Bolsonaro tivesse sido reeleito, porque seguramente estaria trabalhando a favor da reforma tributária. Quem governa o país sabe, é ingovernável. Agora, a gente tem que repor uma verdade aqui. A gente tem que tomar um cuidado. Dizer que a reforma tributária aumenta o crescimento é sugerir que a simplificação de impostos é um acelerador da economia. Perdão, existem vários países com estrutura tributária simples em crise. A cumulatividade dos impostos, a estrutura tributária complexa é um freio ao desenvolvimento. A simplificação não é um acelerador, é tirar o pé do freio, é tirar os grilhões da sociedade, é permitir tirar aquela bola de ferro do pé do empresário. Isso não é aceleração. Isso é tirar o freio, tirar a presilha, tirar a amarra, ou uma das amarras, tem outras tantas. Ou a gente vai agora agradecer ao Estado brasileiro e sugerir que o empresário está produzindo mais, vai produzir mais porque ele vai pagar impostos de forma mais simples. Perdão, o empresário ele consegue produzir porque é o esforço do trabalho dele, fruto do trabalho dele, com os empregados, com a estrutura, com o mercado, com os fornecedores, com os clientes. É assim que a coisa funciona. E o Estado entrava falando, você não vai prosperar, tome tributo, você não vai prosperar, para de produzir, e ia diminuindo a velocidade. Aí, quando tira essa amarra, a gente diz que eles estão acelerando a economia? Não, eles estão deixando de desacelerar a economia. Não vamos olhar para a estrutura tributária nova como, e é uma estrutura virtuosa, mas ela é a estrutura que vários países, 150 países no mundo têm, e nem por isso todos aqueles países estão progredindo. O progresso depende de muito mais do que isso. Tiramos uma bola de ferro. Essa bola de ferro é uma conquista que merece ser aplaudida e momento raro que a gente espera que não se torne, a gente espera que se torne um pouco mais frequente. Tem muita transformação para fazer no Brasil, muita. E eu estou confiante que essa transformação quebrou um paradigma de que existe necessariamente o político de esquerda e o político de direita, mas que a gente pode ver que existe a política de bom senso. É possível construir uma política de bom senso com todas as impurezas que a política brasileira ou a política tem, mas também com toda a qualidade que a política tem e que o radicalismo não tem, que a forma radical de enxergar o mundo não oferece para a sociedade. Então, vitória da democracia, vitória da política e uma rara vitória da sociedade que merece aplauso. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.